Começando mais um programa DNA. Quero agradecer você, olha, se eu não me engano, é Celso que me encontrou no aeroporto e falou, olha, eu assisto esse programa todos os sábados, sei de todos os detalhes, porque eu gosto de saber quem está atrás das empresas aí. Isso que é o motivo do sucesso do DNA, né? A gente se inspirar, conhecer a essência daquela empresa personificada, né? Quem são as pessoas que cuidam, quem fundou, quem é o dono, quem gerencia. Isso é tão importante e a gente tem cases e cases de sucesso nesse nosso Noroeste paulista que eu amo tanto. E hoje não vai ser diferente. Nós temos uma das empresas extremamente tradicionais aqui da nossa região, que é a Eirilar, e quero agradecer muito por ter aceito o convite, aqui representado pelo Rony. Rony, muito obrigado, viu? Marcos, eu que agradeço ao DNA e também à Band Paulista pelo espaço, pela abertura, falar dessa empresa, como você mesmo disse, tradicional. São 45 anos de uma história linda que a gente vai contar aqui agora. Eirilar, vamos falar para o pessoal como que surgiu a empresa. Conta um pouquinho. A Eirilar nasceu em 1977. Quando eu nasci? Quando nasceu? Eu nasci dia 5 de julho de 1977. A Eirilar nasceu no dia 12 de maio de 1977. Nosso fundador, o seu Luiz Galego Dias. O seu Luiz era para ser jogador de futebol. Olha só. Ele passou na peneira do Corinthians. Então era bom, pelo amor de Deus. É muito bom. E é até hoje, tá? Ele tem, né? Ele está vivo. Ele tem um apelido de perigoso da época do futebol. O pessoal fala que ele sempre foi meio a chegada meia forte no tipo Fagner. Jogo. É bem parecido. E ele é lateral também. Olha lá, viu? É lateral também. E aí o seu Luiz passou naquele momento na peneira, e ele conta pra gente essas histórias, e é muito gratificante ouvir sempre as histórias da Eirilar, as histórias do seu Luiz, as histórias que a gente contou agora numa revista comemorativa, até trouxe uma de presente para você, tá? São histórias lindas, uma delas é a história do nosso fundador. Com 8 anos de idade, ele não andava, porque ele sofreu um acidente doméstico com 3 anos, ele ficou praticamente quase 5 anos numa cama de hospital. Nossa. Depois, ele ficou com o corpo 80% queimado, ele queria matar a fome, ele conta essa história pra gente, ele queria matar a fome, e ele jogou álcool para acender o fogo, e acabou que queimou o corpo. O álcool foi nele, o fogo pegou o corpo dele, queimou quase 80% do corpo dele. E ele ficou até os 8 anos sem andar. E é uma história muito bonita. O irmão, na época, não conseguiu apagar o fogo, saiu correndo para a rua. E aí acabou que uma pessoa, que até hoje ele não sabe quem é essa pessoa, que apagou o fogo dele. E depois, em revelações, porque o nosso DNA é totalmente cristão, então a empresa é uma empresa cristã. Então ele conta que depois, em revelações, foi tocado que esse homem que abraçou ele, que apagou o fogo dele, para ele era Jesus, né? Que estava fazendo socorrendo ele naquele momento. Mas assim, com 8 anos ele não andava. Dos 3 aos 8 anos ele não andava. Mas depois se tornou jogador de futebol, né? Jogou pelo Tanabi, jogou por times da nossa região, chegou ao Corinthians. Mas um dia, conversando com o pai dele perguntou para ele assim, Luiz, você trabalha com alumínio, sempre trabalhou com alumínio, você entende de alumínio, por que você não monta uma empresa para você? E ele foi e montou a Eirilar em 1977. O que ele fazia? Ele saía daqui de Tanabi, corria a São Paulo, ia de ônibus, pegava os discos de alumínio para fazer as panelas, voltava com esses discos dentro do ônibus, repuxava no torno, fazia essas panelas no torno, panelas, caldeirões, colocava dentro de uma Kombi e ia visitar as cidades da região, de outros estados aqui vizinhos, vendendo de casa em casa. Meu Deus do céu, que história maravilhosa, né? Então, assim, de um menino que ficou praticamente 5 anos sem andar, passou a jogador de futebol, que naquela época o jogador de futebol não tinha tanto status, né? Como tem hoje, mas chegou ao Corinthians, naquela época surgindo aí um grande clube de São Paulo, e depois começou a vender alumínio, ele mesmo de porta em porta. De fazer as panelas. As panelas, colocava dentro de uma Kombi, ia de porta em porta vender. E quando de fato começou a industrializar, a ter produção maior aí? 1978, um ano depois que ele fundou a Eirilar, lançou no mercado, o mercado recebeu uma cafeteira elétrica.
Tá. A gente tem até hoje essas cafeteiras elétricas. E aí o que ele fez? Ele lançou uma cafeteira de alumínio, chamada de Cafelar, e ele patenteou essa Cafelar, esse produto com a marca Erilar, e foi um sucesso. Então foi onde virou a chave. Que legal. Né? Foi onde a empresa teve... Passou a ser conhecida. Passou a ser conhecida em todo o mercado nacional, porque aí começou a vender essa Cafelar para todo o Brasil. Então a Erilar teve vários momentos de virada de chave. Uma delas foi em 1978. Logo, um ano depois da fundação, o mercado recebeu muito bem essa cafeteira de alumínio, que a gente vende até hoje, e foi um dos starts assim, para a empresa começar a crescer. Teve outros, né? Outros momentos que a gente conta, sempre ouve, como eu disse, ouve as histórias do seu Luiz, e ele fala assim, olha, eu tive vários momentos, vários insights, várias revelações de Deus para mim, que eu precisava, daquele momento, ou eu fazia isso e a minha empresa não crescia. Então ele foi fazendo conforme o coração dele pedia e a empresa foi se tornando o que é hoje. Olha só, e essas histórias são impressionantes mesmo, né? Então, obstinação, né? E ter muita fé. Eu gosto muito dessa palavrinha fé, que quando a gente acredita, né? Ninguém é contra nós, né? A gente tem tudo ao nosso favor, só basta a gente acreditar e Deus no comando, aí deixar nas mãos dele que tudo vai acontecer e da melhor forma possível mesmo. Exatamente. Né? E a gente tem um princípio lá, né? Na verdade são 3 princípios, que é Deus, família e pessoas. Então a gente se baseia nesses 3 pilares para conquistar o sucesso e a empresa sempre foi baseada nesses 3 pilares, Deus, família e pessoas. Muito bom, legal. Acho que esse pilar primeiro como Deus é o que falta muito no mercado corporativo. As pessoas não pensam muito nisso, né? Não agem em função, não acreditam tanto e não entregam a sua vida da forma como poderia acreditar. Eu falei, eu tive passagem na minha vida que eu também tenho essa fortaleza dessa palavrinha fé, né? Lógico, respeitando a religião de cada um, claro. Mas quando a gente tem fé, a gente é forte, né? A gente vence tudo, a gente é um leão aí no mercado. Esse é o grande motivo. Bom, a Erilar hoje está na sua segunda geração? A gente na Erilar também ouve muito isso, que a Erilar não formou herdeiros, mas está criando um legado. Né? A gente tem nosso fundador lá hoje como processo presidente. De profissionalização? Tá. Na verdade, o Fabiano, que é o nosso diretor comercial, que é o filho mais velho do seu Luiz, ele nasceu junto com a empresa. Ele tem 45 anos. Tem a minha idade. Ele é de 2 de fevereiro. Tá. Né? E o Luiz Henrique, tem 25 anos, fez agora, 26 anos agora, dia 18 de maio, também nasceu dentro da empresa, que hoje é o nosso diretor industrial. Então, todos eles, né, estão construindo a empresa junto com o pai. O seu Luiz fala para a gente lá que ele só vai deixar a empresa com 120 anos. Familiar, totalmente quem comanda familiar. A família. 100% familiar. Nesse processo aí crescente. Como é que a Erilar consegue se renovar constantemente? A gente ouve o mercado, vê a necessidade, principalmente das donas de casa, né, que hoje praticamente 90% usam os nossos produtos, estão na cozinha, mas os homens também que cozinham. A gente tem hoje bastante. Hoje tem homem na cozinha. A gente tem uma faixa etária de homem que hoje está indo para a cozinha. Tem amigos, meu amigo, que a gente tem um exemplo aqui da Band. Não faz nada, o homem que faz lá em casa, tá certo. A gente tem um exemplo aqui da Band, que é o The Chef, né, que é o Edu, que é um dos maiores chefes de cozinha do Brasil. Então a gente vê hoje, né, homens indo para a cozinha. Eu sou um exemplo disso também. Não gostava de cozinha. Entrei na Erilar e comecei a cozinhar. Né? Então eu falo assim, então a gente vai ouvindo tantos homens quanto as mulheres que utilizam os produtos. O que precisa melhorar? Esse cabo ele é mais ergonômico, essa tampa, esse pomel, essa haste, a cor está de acordo com a tendência do mercado. A gente ouve muito. A empresa que abre muito assim para ouvir as opiniões, principalmente dos consumidores. Qual que é o carro-chefe da empresa? Panela de pressão. Panela de pressão. Isso. Panela de pressão foi em 1996, mais uma virada de chave. Precisava de um outro produto que desse um up na empresa e foi a panela de pressão que a gente hoje tem como a mais vendida hoje do Brasil, uma das mais vendidas no Brasil, que é a 4,5 litros, que é a tradicional fechamento interno que praticamente todo mundo na região aqui tem a Erilar em casa. Né? Então, assim, a panela de pressão é o nosso produto mais vendido hoje,
A gente tem hoje um mix de panela de pressão, assim, com mais de quase 30 modelos. Temos panelas hoje com 2 litros a 25 litros, Nossa. A maior panela de pressão do mercado. Para fazer aquela feijuca danada. Lançamos agora, recentemente. É a única do mercado com 25 litros. Olha que legal. Então atende tanto o mercado doméstico quanto o profissional. Profissional, isso. Né? E assim, o mercado muda muito de alimentos, né? Então, cada vez mais limitando a participação no fogão, né? Então usa micro-ondas, isso e aquilo. Então o desafio que vocês têm é inovação. É inovar e trazer oportunidades aí, se diferenciar. Como é que, você falou, discuta bastante os consumidores, mas tem alguma coisa que você fala, essa vai ser uma nova virada de chave? Tem algum produto que vocês estão agora no momento trabalhando para isso e que vocês acreditam que vai ser uma nova virada de chave? A gente trabalha muito hoje com as tendências de cores. De cores, né? Porque, na verdade, até eu escutei muito isso na época que eu refiz meu apartamento. No passado, as panelas ficavam expostas, né? Aí, hoje, tem toda essa parte de panelas que está guardada. Mas está voltando uma tendência de utensílios expostos, né? Então, as cores fazem parte dessa integração geral de você deixar visível, bonito e compondo esse meio ambiente. É isso? Exatamente. A gente busca saber o que está de tendência no mercado, o que as mulheres, principalmente, né? O que as donas de casa querem para expor o produto. Recentemente, a gente fez uma parceria com uma influencer da região de Sorocaba, que a gente acompanha muito as redes sociais, né? Então a gente vê o que acontece. E ela tinha vergonha de expor a panela, né, na mesa, porque era uma panelinha que estava bem surrada, judiada. Que melhor cozinha. Olha, eu vou dizer que panela boa e nova é que faz comida boa mesmo. Panela nova. Então, assim... Vamos trocar. Vamos trocar. Então, assim, a gente entrou em contato com ela, falou, olha, vamos mandar para você um conjunto gourmet lindo que você vai amar. Nossa linha premium. Enfim, hoje ela coloca a nossa panela em cima da mesa. Pois é. É uma mudança mesmo e isso faz parte. O papo está maravilhoso, vamos para um rápido break e a gente já volta. Voltando com o programa DNA, papo delicioso aqui com o Rony da Irilar. E esse fato de querer realmente colocar na mesa faz todo sentido, né? Quando você trabalha cores, você trabalha layout, né? Que deixa mais bonito, harmonizado, aí fica maravilhoso nessa condução. E eu acho que também, ao mesmo tempo que a gente fala desse surgimento das pessoas minimizarem, tem micro-ondas, isso e aquilo, mas você vem numa tendência cada vez mais forte também das pessoas cozinharem. Né, de estarem na cozinha. Cozinha é um elo de relacionamento. A alimentação é um elo de relacionamento. Então você vê muitas cozinhas gourmets, né, onde as pessoas sentem enquanto um está cozinhando, está fazendo, e a importância desse relacionamento construído, né, do valor disso tudo. Acho que isso vocês têm que se aprimorar mesmo na sua essência e fazer acontecer. Exatamente. A gente busca sempre entender isso, entender que as famílias estão mais próximas hoje. Famílias hoje estão menores. Então a gente trabalha com produtos menores. A gente tem um produto para famílias que são, às vezes, só o marido e a esposa, mas famílias grandes. Por isso que a gente tem produtos que atendem desde as pequenas até as maiores famílias. E aquilo que você disse, as famílias estão mais próximas da cozinha hoje, porque com as ilhas no meio da cozinha, as pessoas cozinhando e conversando. Então, assim, o produto tem que estar ergométrico, ele tem que estar um produto bonito, apresentável. Né? Então, a gente busca layout, a gente busca inovações. Claro, também vendo o que a concorrência está fazendo, vendo e ouvindo as pessoas sempre para deixar o produto cada vez mais bonito. E esse período todo da pandemia, né? Foi um momento difícil para vocês ou como as pessoas estavam em casa, vamos trocar aquela panelinha, né? Vão começar a olhar e foi um momento mais favorável? Ó, infelizmente, né, a pandemia trouxe muitas coisas tristes, mas para o mercado de utilidade doméstica ela foi boa. Por causa disso, como as pessoas foram ficar em casa, elas tiveram que trocar. Porque eu tinha uma panelinha que fazia o almoço.
ela estava meio surradinha, então se comprou mais utensílios domésticos, comprou mais panelas, se trocaram, se renovaram. Então, a gente teve sim um up na pandemia aí, um crescimento, né, durante a pandemia. Os produtos se venderam mais, a gente teve que inovar, teve que colocar mais panelas no mercado, mais itens, mais conjuntos, para atender as grandes famílias, atender as pequenas. Então, assim, a pandemia trouxe um aumento, né, na nossa produção, porque aquilo que você falou, as pessoas estavam em casa, precisavam cozinhar. Passaram a observar e passaram a cozinhar mais, porque às vezes só fazia a janta, às vezes fazia só o almoço de domingo. Com a pandemia teve que fazer o almoço, a janta, o café da manhã, tudo em casa. Deixaram de se alimentar fora e ficaram mais dentro de casa, cozinhando mais. Não, é isso mesmo. Essa é uma observação que todos, acho que móveis, tudo que for dentro de casa se favoreceu em função disso, né? Exatamente. Legal, ó, quero mandar um grande abraço para todos vocês da família Erilar, tá? Do fundador, dos filhos, que vocês possam prosperar sempre, né? E fazer com que os seus produtos estejam cada vez mais na casa dos nossos consumidores no Brasil inteiro e principalmente no nosso Noroeste Paulista. Tem um carinho enorme pela empresa de vocês. Rony, e aí, quando você não está no dia a dia envolvido com a Erilar, o que você gosta de fazer? Eu leio, assisto séries. Gosta de ler o quê? Eu gosto de ler autobiografia, biografias, gosto de ler um pouco... sou meio fissurado em política, livro de empreendedorismo. Então, tem um autor bom, chama Marcos Caldelay, tem 4 livros lançados, 99,9 não é 100, Vendedor Falcão, Indispensável, Imbatível, Invencível e Líder Pronto para Tudo. Tem que muito bom esse escritor. Então, maravilhoso. Então, você compra os 4, leia os 4 que você aprende pra caramba. Tá? Eu vou buscar. Gosta do cenário político? Gosto muito. Eu só para falar, nesse momento estou lendo uma... acho que não é uma biografia, porque ele ainda está vivo, ainda vai continuar contando a história dele, que é o livro Meu Sangue Amarelo, do João Adib da CIMED. João Adib, do qual conheço, um cara maravilhoso e um cara que tem na sua essência aí o empreendedorismo de fato, né? Vendedor raiz, como a gente fala. Exatamente. E então, além de ler, né? Você falou de assistir séries, o que mais? Eu também gosto um pouco do cenário político, né? Fui secretário municipal durante uma gestão e meia no Mato Grosso, na cidade de Alto Garça. Então, eu também gosto muito. Na verdade, desde os meus 16 anos, eu sempre gostei de política, né? Desde quando eu conheci o saudoso Mário Covas e também o saudoso Bruno Covas, eu gostei um pouco de política. Naquele momento era muito partidário. Hoje eu não sou muito partidário, mas eu gosto muito de entender como está o cenário. Das pessoas, né? Você gosta de entender aí aqueles que estão provocando a melhora para o nosso Brasil. Exatamente. Mário Covas foi realmente um grande exemplo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. No momento de maior dificuldade dele, quando ele descobriu a doença, depois que ele apareceu em público, eu estava naquele dia, no evento que ele apareceu em público, uma pessoa fantástica. E o Bruno, que também eu tive contato e que nos deixou tão cedo, e um cara que ia ter uma carreira política muito forte, com uma história... um cara maravilhoso mesmo. Exatamente. A gente tem que se inspirar em pessoas. Eu trabalhei boas. com o Bruno, né, durante uns 5 anos, né, assessorando na região aqui a juventude na época do partido. Então, assim, estive muito contato com ele e era um cara sensacional, um cara fantástico. Eu falo assim, pessoas boas deixando a gente assim cedo, né, como um exemplo do Bruno e também do Mário Covas, que era um grande homem político. O que mais? Gosto muito de esporte, né? Então, pratica? Pratiquei, né? Pratiquei judô por muito tempo, fui judoca, cheguei à faixa laranja. Mas hoje você faz algum? Hoje não, hoje eu estou mais focado em... Só gosta de assistir? Gosto de assistir, gosto muito de futebol, gosto muito de judô, gosto muito de vôlei. Você gosta de futebol, tem o time do coração? Corintiano. Ah, bom, e graças a Deus, repete para todo mundo escutar. Sou corintiano. Que beleza, né? É o melhor time desse país, exatamente, do mundo. Ele tem essa essência. Já foi para o campo? Assistiu? Já. Gosta? Eu fui radialista, né? Durante praticamente 13 anos e durante 7 anos eu fui repórter de campo, né? Nossa, que emoção, né? Fiz várias transmissões aqui no estádio do Mirassol, aqui mesmo em Rio Preto, num jogo que o Marcelinho Carioca jogava para o Santo André, né? Fez um golaço de falta naquela oportunidade aqui no estádio no Teixeirão, né? Então, assim, acompanhei a Votuporanguense, acompanhei o FFC. E o Catanduvense? Quando jogava contra. Mano. Quando jogava contra. Uma tristeza esse Catanduvense, precisa crescer, meu Deus do céu, para a gente ver os times grandes aí aqui na nossa região. O Catanduvense
sempre foi forte, tem um período que foi muito forte, né? Sim, a Votuporanguense também, esse ano quase voltou para a Série A2, ficou ali no último jogo, por causa de um gol, né? Vai, daqui a pouquinho vai. Daqui a pouquinho vai. Vamos torcer junto aí para acontecer. E o Mirassol sempre dando orgulho para nós aqui. É o time que dá orgulho para a região. Da região inteira, né? Exatamente. Casado? Casado há 2 anos e meio, tenho 3 filhos. Quantos anos tem os filhos? Uma tem 13, a outra tem 9 e o pequenininho tem 2 anos e meio, o Pedro. Nossa, diferença grande, né? É. Desse último aí. E qual é a conversa que você tem sobre futuro com os seus filhos, sobre a situação atual? O que você gosta de falar com eles? Uma geração muito TikTok, né? Então os pais têm que acompanhar essa geração, né? A gente fala muito e conversa muito, né? Principalmente com as 2 meninas, né? Conversa muito sobre o que está acontecendo, o cenário, quando uma notícia é impactante, você tenta mostrar o que está acontecendo, ter cuidado na escola, ter cuidado com os amigos, porque a gente sabe que hoje essa juventude está crescendo. A gente cresceu de um jeito, hoje está crescendo, eles estão crescendo de outro jeito, né? Tanto as crianças quanto adolescentes e os jovens hoje, muito mais focado na internet, muito mais com informação muito rápida. Então, assim, a gente tenta desacelerar um pouco. Abaixa a bola, não é assim. Exatamente. As pessoas se valorizam muito por aquilo que está hoje nas redes sociais. Exatamente. Né? Tem que tomar bastante cuidado. Tem que checar muito antes. Que o mercado faz na cabeça dessas crianças. Exatamente. Né? A gente sabe que o propósito delas vão ser totalmente diferente do nosso. Né? A maneira como elas enxergam a vida, que elas querem ser felizes, né? Mas a gente precisa estar próximo para tentar fazer no mínimo que eles sejam pessoas maravilhosas e se preservem sobre as coisas ruins que acontecem aí no dia a dia. Né? É isso que eu faço todos os dias. Quando a gente tem oportunidade, a gente senta, a gente geralmente almoça, quando eu estou em casa, almoça e janta juntos. Então a gente conversa muito, principalmente do cenário, o que está acontecendo. Quem é seu maior ídolo? Meu maior ídolo, olha, eu vou falar para você que hoje é o João Adib. Por causa dessa questão do empreendedorismo, por essa questão. Eu nunca tive ídolos. Eu nunca fui um cara de ter ídolos. Mas hoje eu tenho 2 ídolos, o João Adib e o seu Luiz Galego, porque são histórias bem parecidas. De empreendedorismo, de vendedores raiz, de pessoas que têm o foco Deus, família e pessoas, de pessoas que pegaram empresas do zero praticamente e levaram ao que é hoje, né? A gente sabe que a CIMED é uma farmacêutica que está num patamar que pulou de 36ª para 3º. A Irilar também hoje está entre aí as 5 maiores indústrias de alumínio do Brasil, vendendo aí mês 400 e 1.000 panelas de pressão. Caramba. Entendeu? São assim, histórias bem parecidas. Então, os meus 2 ídolos hoje seria o João Adib e o seu Luiz Galego. Legal. Você continua com essa veia, com vontade de se inspirar sempre e ter essas pessoas que possam ser espelhos aí no nosso dia a dia, viu? Parabéns e, novamente, né, reforçando a importância dessa palavrinha fé no nosso dia a dia, que é tão vivida intensamente na Irilar e que a gente possa levar em todas as nossas conversas, todas as nossas rodas de amigo, profissional, o que for, tá falando disso, porque é importante, acrescenta na nossa vida, enche os nossos corações e nos dá mais força para viver o amanhã. Né? Então, ter fé é nos tornar cada vez mais forte. Obrigado de coração pela entrevista, viu? Marcos, eu que agradeço. Falar também que a gente se espelha um pouco em você pelo esse espírito de empreendedorismo, essa ação que você faz com todos os empresários daqui na nossa região, com o LEAD. Parabéns, obrigado. Espero que eu tenha passado um pouco do que é a Irilar nesses 45 anos. Não, lógico que passou com bastante essência. Obrigado de coração. E continue assistindo todos os outros programas DNA no canal do YouTube da TV Band Paulista. E me siga nas redes sociais, @mscaldeline, Marcos Scaldeline no Facebook e LinkedIn. E no meu canal do YouTube, 99 não é 100. Até o próximo programa.